paz do Senhor, irmãos, que o Senhor continue vos abençoando. Estamos hoje aqui dando continuidade com o nosso programa, enfatizando a palavra, dando continuidade às nossas lições, que está revisto o começo de todas as coisas. E hoje a nossa lição será de número 5, que estará falando do seguinte tema: Caim era do maligno. Sem mais delongas, para não ficar muito estendido o nosso vídeo, não ficar cansativo, vou procurar ser objetivo. E o texto áureo está dizendo o seguinte: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. 1 João, capítulo 3, verso 11 e 12. Então, para enfatizar bem este texto áureo, guarde bem esta palavra: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno. Queridos, nós somos servos de Deus, vivemos em comunidade, em sociedade, e precisamos, acima de tudo, amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, como o Senhor Jesus nos ensinou, e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós devemos amar uns aos outros, como diz o texto, não como Caim, porque Caim era do maligno. Caim foi um homem que tinha um coração contrário às coisas de Deus. No entanto, ele provocou, ele premeditou e matou o próprio irmão. Como que uma pessoa que projeta matar o seu próximo, o seu irmão, sangue do mesmo sangue, como ele pode ter amor ou amar o outro? Então nós temos que prestar atenção neste texto áureo aqui e neste verso em que João fala: se nós também não amarmos o nosso próximo, a quem nós vemos, como iremos amar a Deus a quem nós não vemos? Está escrito no registro sagrado esta passagem. A verdade prática: quem ama de verdade não se deixa dominar nem pela inveja e nem pelo ódio. Lembrando que o ódio, ele pode matar uma pessoa, ele pode virar uma doença física e botar fim à vida de uma pessoa. Aquele que odeia o próximo, que odeia o seu irmão, ele está fadado aí ao fracasso, tanto físico quanto espiritual. A nossa introdução diz o seguinte: no capítulo 4 de Gênesis, apresenta a triste história do primeiro homicídio da terra. Caim, o primeiro homem nascido de mulher, matou o próprio irmão depois que teve sua oferta recusada por Deus. Então nós vamos ver que a inveja, ela pode trazer consigo o ódio, a mágoa, uma série de coisas. E isso se transformar em pecado. Foi o caso de Caim, que quando teve a oferta rejeitada por Deus, gerou dentro de seu coração uma grande ira, isso tornando-se em pecado, e logo ele premeditou a morte do próprio irmão, do seu semelhante, de Abel, com quem ele cresceu junto, aprendeu a adorar a Deus junto, aprendeu a viver em família junto, e de repente ele tira a vida do próprio irmão. Então foi o primeiro homicida da história. O primeiro homem a tirar a vida de outra pessoa foi de Caim. Por quê? Porque ele era do maligno. O primeiro tópico: Caim, seguidor de Satanás, a semente da mulher. O nascimento de Caim foi acolhido com ações de graças a Deus. Ao contemplar o filhinho, exclamou Eva: alcancei do Senhor um varão. Eva considerou que seu primeiro filho foi um presente de Deus. A seguir, nasceu Abel, o segundo filho, e a partir daí, a narrativa bíblica vai apresentar as profissões de cada um dos irmãos. Caim se tornou um lavrador e Abel um pastor. Satanás, pelo que inferimos dos fatos, não teve muito esforço em aliciar o primeiro filho de Adão. Dessa forma, Caim entra para a história sagrada como o primeiro discípulo
declarado do diabo, cuja lista seria longa e enfadonha. Faraó, Herodes, Stanley e alguns contemporâneos, né, dos nossos dias. Então note que na semente da mulher, quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim, logo eles começaram então a crescer e a multiplicar, que foi o que Deus havia ordenado lá no jardim. Então Adão conheceu a Eva, Eva concebeu e deu à luz o primeiro filho, que foi Caim. E ela disse: alcancei do Senhor um varão. Aquilo para ela foi uma dádiva, como um presente de Deus. E de fato foi, porque os filhos são uma dádiva, um presente de Deus, e é uma responsabilidade de cada pai resguardar os seus filhos, educando-os, criando-os na igreja e nos caminhos do Senhor. Como diz a Escritura, ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando for velho, quando for adulto, ele não se desviará deste caminho. E Eva considerou seu primeiro filho como uma dádiva de Deus. Depois, Eva teve Abel, o segundo filho, e aquele também foi uma bênção de Deus para a vida do casal, mais um filho. E então a Bíblia, ela vai mostrar aí que cada um seguiu um caminho no que diz respeito à vida profissional. Caim, ele foi lavrador, ele cuidava da terra, ele plantava, colhia. Já Abel, ele foi pastor de ovelha, pastoreava ali os animais. E como nos nossos dias, cada um tem a sua profissão e cada um louva, agrada, adora e glorifica o Senhor com aquilo que Deus lhe deu, com o dom que Deus lhe deu. E estes dois rapazes, então, tinham profissões distintas. E como vimos aqui no finalzinho aqui do tópico 1, Caim ele entra para a história como aí o primeiro discípulo do diabo. Por quê? Porque foi usado como um instrumento para matar o próprio irmão e tirar a vida aí de Abel. Continuando, o agricultor, já homem feito, pôs-se Caim a trabalhar a terra, conforme o Senhor havia ordenado. E pelo que depreendemos, ele foi muito bem sucedido como um agricultor. A terra, embora amaldiçoada pela transgressão de seu pai, não lhe negou colheita alguma. Solo agradável não lhe faltava naquele mundo sem fronteiras. Então note que Caim, ele tinha uma profissão e ele foi bem sucedido, porque ele plantava e colhia aquilo que havia plantado. Então tinha sucesso na sua vida profissional. Ok? E nós vamos ver agora a apostasia de Caim. Apesar de seu sucesso profissional, Caim não se voltou a Deus em espírito e verdade. Antes deixou-se cooptar pelo diabo. Este, sempre oportunista, fez daquele jovem o seu principal aliado, objetivando frustrar a redenção da humanidade. Mas Satanás estava enganado, embora sagaz, pouco sabia dos reais planos de Deus para a nossa salvação. Enquanto isso, ia ao jovem Abel, tangendo o seu gado na graça divina. Vejamos a diferença daquele que serve e daquele que não serve, daquele que é servo e daquele que não. Embora tivesse sucesso na vida profissional, Caim manteve seu coração distante de Deus. Então, meus queridos, não adianta eu ser um profissional, ser um homem bem sucedido profissionalmente na minha vida material, mas se o meu coração estiver longe do Senhor. Note, a nossa vida aqui na terra, ela é curta. Por isso precisamos nos dedicar a Deus, à obra de Deus, e entregar o nosso coração e toda a nossa vida nas mãos de Deus e deixar que o Senhor faça aquilo que é melhor. Porque quando o homem fecha os olhos aqui neste mundo, saiba de uma coisa, que ele abrirá os seus olhos na eternidade. E se for uma eternidade com Cristo, amém, ele vai estar bem. Mas se for uma eternidade sem Cristo, para ele não tem mais volta e não tem mais jeito, a não ser o castigo eterno. Então Caim, ele escolheu a não servir a Deus. Por outro lado, Abel ia, como era um pastor
pastoreava ali o seu gado, seus animais, ele tinha o seu coração voltado para Deus. Tanto é que Deus se agradou da oferta de Abel. Ok? Vamos dando continuidade aí. O culto de Caim, o segundo tópico. O sacrifício rejeitado. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É provável que ele tenha aprendido a cultuar a Deus com seu pai, Adão. Pelo menos exteriormente. Do fruto de sua colheita, separou uma oferta ao Senhor. Podem ter sido frutas, legumes ou cereais, oferendas válidas como Levítico 23 e 10. Abel também pôs-se a cultuar o Senhor, oferecendo-lhe as primícias do rebanho. Diz o texto sagrado que Deus atentou para o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. O problema não estava na oferta, mas no ofertante. Há quem diga por aí que Deus não aceitou a oferta de Caim porque não era oferta de sangue, ou seja, de animais. E Abel sim, mas isso a gente não vai encontrar muito respaldo na Escritura, porque Deus também recebia ofertas de legumes, de frutas, como está registrado no livro de Levíticos. O que acontece, que vamos ver, é que Deus, ele conhece a intenção do coração. E quando Abel vai fazer a sua oferta, Abel escolheu da melhor das primícias, e o seu coração estava voltado para Deus. Esta é a diferença do culto. A diferença entre o crente que vai na igreja simplesmente por ir, por uma obrigação ou por costume. Isso há uma diferença entre aquele que sai de sua casa, ele já ora e diz: Senhor, vou para a casa do Senhor adorá-lo. Que nós tenhamos um culto fervoroso, abençoado, onde possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, em comunhão uns com os outros, todos nós em um único pensamento, em adorar a Deus. Há uma diferença quando o crente ele já sai de casa preparado para cultuar, diferente daquele que não se prepara durante o dia, né? Quando ele é no domingo ou outro dia que ele vai para o culto, ele simplesmente ele vai porque tem que ir, porque senão o pastor vai visitá-lo depois, vai pegar no pé. Não, nós precisamos abrir o coração e saber que estamos indo para adorar a Deus. Abel sabia disso. Já Caim, nós não vamos dizer que ele ofereceu do pior, porque o texto não diz isso. Ele pode até ter ofertado o melhor da terra, os frutos bons, mas a intenção do coração era diferente. Senão Deus não teria rejeitado a oferta de Caim. Por isso, meu querido, não podemos ser como Caim, do maligno, mas oferecer a Deus o melhor, aquilo que o Senhor se agrada. Esta é a diferença do culto. Aí vai a pergunta: que tipo de culto você está oferecendo a Deus? Que tipo de culto eu estou oferecendo a Deus? Será que estamos agradando o Senhor? Pensemos bem nisso. A atitude interior reprovada. Por que o Senhor reprovou o sacrifício de Caim? Porque o seu culto não passava de uma mera formalidade. Hoje existe muito isso daí no mundo cristão afora. As pessoas são muito formais. Ele vai para o culto, ele canta, ele prega, dá estudo, mas muitas das vezes ele não está voltado totalmente para Deus. O seu pensamento ligado em Deus. Porque hoje há muitas pessoas que têm feito a obra de Deus de comércio. E Deus não se agrada disso. A nossa intenção deve ser a seguinte: fazer tudo para o bem da obra de Deus, para o crescimento do reino de Deus, para tirar as almas que estão indo a passos largos para o inferno e trazê-las para junto de Cristo. Deve ser esse o pensamento do crente. A nossa atitude interior deve ser diferente. Caim foi reprovado porque os seus pensamentos não eram bons pensamentos. Na igreja de Deus não pode haver espaço para homens iracundos e contenciosos que farão da obra do Senhor uma causa de ganho pessoal. Era isso, talvez, pode ser isso, uma das intenções aí de Caim. Não vou fazer porque talvez Deus me recompense, vou fazer a minha parte. O nosso pensamento não deve ser esse. Pensando em ganhar algo. Se nós estamos na igreja, estamos trabalhando,
estamos empregados, isso já é uma dádiva, isso já é uma bênção. O dízimo que você leva para a igreja, isso não deve ser como uma obrigação, mas como o resultado de uma bênção de Deus na sua vida. Então note que a atitude de Caim foi reprovada, por quê? Porque a intenção do seu coração não era muito boa. Por isso ele foi rejeitado e a sua oferta também. O pecado sempre presente. Caim ele ficou muito nervoso, irado, quando Deus rejeitou a sua oferta. Então Caim agora ele racionaliza o seu pecado, recusando-se a fazer o bem. Aquilo trouxe um ódio muito grande e uma inveja muito grande contra o seu irmão, porque ele viu que Abel ele foi aceito diante de Deus e a sua oferta também. Então, meu irmão, não dê espaço para a inveja, não dê espaço para o ódio, para a mágoa. Aprenda a perdoar o seu irmão. Aprenda a pedir perdão. Isso agrada a Deus. Isso pode trazer um benefício, e vai trazer um benefício muito grande para a sua vida espiritual. Então, por isso, Caim, ele sofreu, porque ele tirou e deixou que ela iria tomar conta do coração. E nosso coração deve ter espaço para o perdão, para poder louvar o nome do Senhor Jesus. Terceiro e último tópico. E Caim não guardou o seu irmão. O crime. Narra o autor sagrado que, estando ambos no campo, longe dos olhos dos pais, Caim insurgiu-se contra Abel e o matou. Assassino dissimulado e cruel, aproveitou-se da confiança de seu irmão para matá-lo. Note que Caim esperou o momento certo. Ele premeditou isso, longe da presença do seu pai e de sua mãe, mas não estava longe dos olhos de Deus. Podemos fazer o que for, longe dos olhos de qualquer pessoa, menos dos olhos de Deus, porque Deus vê todas as coisas. E Caim ele aproveita agora a confiança de seu irmão. Quando Caim diz: Abel, vamos comigo ao campo. Ele não disse o que iria fazer, mas vamos ao campo. E Abel confiou: vou até lá com meu irmão, pode ser que ele precise de mim alguma coisa. E chegando lá então, Caim, ele mata o próprio irmão e comete o primeiro assassinato. E acha que vai ficar tudo bem e tudo escondido. Muitas pessoas têm pecado dentro da igreja, muitos obreiros, pastores, obreiras, pecando dentro da igreja, achando que ninguém está vendo. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas Deus está vendo e Deus vai cobrar isso desses homens, de tais pessoas que cometem esses pecados achando que está tudo bem. Foi o caso de Caim. Esse fato deve nos servir de aviso. Até que ponto estamos nutrindo sentimentos perniciosos contra nossos irmãos? Sabe de uma coisa, que nós podemos matar uma pessoa sem usar nenhuma arma, simplesmente com palavras, simplesmente nutrindo uma grande raiva ou um ódio contra a pessoa. Isso pode matar uma pessoa, pode matar um crente. O álibi. Quando inquirido por Deus acerca do paradeiro do irmão, Caim desculpa-se, como se estivesse em outro lugar quando da morte de Abel. O seu álibi é energicamente destruído pelo justo Senhor. Que fizeste? Quando Deus pergunta para Caim: onde está teu irmão Adão? Ele simplesmente, com a cara de pau, ele diz: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Ele ainda é, pelo menos o que entendemos aqui, parece que ele usa um tom meio que com falta de educação, falta de temor diante de Deus. Por acaso sou eu o guardador de meu irmão? Eu não sei onde ele está. E Deus disse: olha, o sangue de teu irmão, o sangue de Abel, clama dentro de mim na terra. Ou seja, você derramou o sangue do teu irmão. Deus disse isso. Deus sabia que ele havia matado. A marca do crime. Como a administração da justiça ainda não havia sido delegada à comunidade humana, o Senhor põe um sinal em Caim para que ninguém viesse reivindicar-lhe o sangue de Abel. Caim, de fato, não foi penalizado com a morte, mas ficou marcado para o resto de seus dias, dando início a uma geração de assassinos, devassos e inimigos de Deus. Esta foi uma marca na vida de Caim. Deu início a uma geração de criminosos, de assassinos, de homens rebeldes, de homens que tinham seu coração longe de Deus. Então preste bem atenção neste estudo. Você que é professor, você que é pastor, você que é aluno, nós devemos ter isso em mente.
voltar-nos para Deus e não ser como Caim, que era do maligno. Caim, ele se distanciou de Deus. Naquela época não havia ainda juízes, pessoas que julgavam essas causas. Por isso Deus colocou-lhe uma marca nele, para quem encontrasse, que soubesse que ele havia assassinado seu irmão, não o matasse. Nós temos que entender isso. Procurar entender que logo que Caim ele foi amaldiçoado por Deus, então ele saiu dali e foi embora para uma terra distante. É lógico que isso foi um processo, não foi da noite para o dia. E ele construiu uma cidade, colocando com o nome aí do seu primeiro filho, constituiu família futuramente, mas ficou marcado como um assassino, marcado como um homem que distanciou-se de Deus e deu-se início a uma geração de criminosos. Porque, meus irmãos, nós somos espelhos de nossos filhos, dos mais novos. Precisamos atentar para isso. Para finalizar, o exemplo de Caim deve nos fazer lembrar de que precisamos ter uma vida íntegra diante de Deus e demonstrar amor e respeito para com o nosso próximo. Se nós não amarmos o próximo a quem nós vemos, como poderemos amar a Deus a quem não vemos? A Bíblia diz que a pessoa que procede assim, ele é um mentiroso, ainda está em trevas, porque não há como amar a Deus e não amar o próximo. Isso está interligado. O nosso próximo é semelhança de Deus. Então, meu irmão, um grande abraço a você que está assistindo, você que está cooperando aí com nossos vídeos. Um grande abraço à irmã Janice, que tem nos ajudado aí na divulgação dos vídeos, e de todos os irmãos aí que assistem e divulgam. Um grande abraço, fique na paz do Senhor e sucesso na sua vida espiritual. Que Deus continue te abençoando e até